Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 24, 25 e 26. Aleluia. Lucas 16, 24. Lucas 16. Atos 16. Desculpa, Sara. Desculpa, irmã. É Atos 16, 24, 25 e 26. O vento deu na folha. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interno, no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e clamavam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Aleluias. Podeis nos assentar? Aleluias. Mas esse texto, é bastante conhecido, que ele fala sobre Paulo e Silas. Fala sobre a prisão destes dois homens. E nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite as lições que nós tiramos deste texto. As lições que nós podemos trazer para nós do que Paulo e Silas vivenciou. O texto fala para nós que Paulo e Silas, eles tinham o hábito de subir para a oração. E eles estavam indo para a oração, Paulo e Silas, e ali naquele lugar havia uma jovem, e essa jovem era dominada por um espírito de adivinhação. E através disso aí, haviam homens que exploravam aquela jovem, porque ela fazia adivinhações, e através disso aí ela trazia lucros para esses homens. E todas as vezes que Paulo e Silas passavam, ela vinha atrás dele dizendo: esses homens que nos anunciam a palavra são homens de Deus. Todas as vezes que eles passavam, ela dizia isso. Ela vinha atrás deles e diziam, está registrado no capítulo 16, versículo 17. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Então, todas as vezes que eles passavam, ela vinha atrás deles e falava essa mesma frase. Até que um dia Paulo parou, quando ouviu o que ela disse, ele parou. E naquele momento ele repreendeu aquele espírito de adivinhação que atormentava aquela jovem. E fazia com que aqueles homens a explorassem para que eles tivessem lucros através das adivinhações que enganavam as pessoas. E Paulo, após ter feito isso, aqueles homens se enfureceram. Aqueles homens ficaram com raiva de Paulo e Silas, porque ali eles viram que não poderiam mais explorar aquela jovem, porque ela havia sido liberta daquele espírito de adivinhação. E eles ficaram com tanta raiva que eles pegaram Paulo e Silas e os levaram até a praça e apresentaram ele aos magistrados e falaram que eles estavam importunando.
que eles, sendo judeus, eles estavam querendo impor a eles, romanos, costumes, coisas que eles não podiam fazer porque eram romanos. E o que os magistrados fizeram? Rasgaram as vestes de Paulo e Silas e mandou que os açoitasse. E Paulo e Silas foram açoitados e ficaram muito machucados. E após serem açoitados, veio a ordem para que os levasse e os lançasse na prisão. E esse cárcere interno era um tipo de prisão romana que ficava no subsolo, ficava abaixo da prisão normal. Eles ficavam no subsolo, aonde tinha pouca luz e pouco ar. E além de lançá-los ali no subsolo, eles foram presos a um tronco. Agora, trazendo aqui para nós, né, irmãos, essa situação que Paulo e Silas vivenciou. Será que naquele momento que eles foram lançados ali na prisão, será que Paulo e Silas se arrependeram de terem liberto aquela jovem? Será que Paulo e Silas ali naquele momento, eles se revoltaram contra Deus, achando que Deus foi injusto com eles? Porque afinal de contas, Paulo e Silas não foram presos porque mataram, porque roubaram, porque agrediram alguém. Paulo e Silas foram presos porque pregavam a palavra e através do nome de Jesus, eles libertaram aquela jovem daquela opressão, daquele espírito maligno que a prendia. Será que Paulo e Silas tiveram essa atitude? Será que eles se arrependeram? Será que eles se revoltaram? Porque eles poderiam, ter questionado, mas Senhor, nós estávamos fazendo a sua obra, nós libertamos aquela jovem e agora o Senhor permitiu nós sermos açoitados e sermos lançados aqui no subsolo de uma prisão e sermos presos a um tronco. Mas não, né, irmãos? A postura de Silas, a postura de Paulo foi diferente. E eu quero trazer isso para mim e para você nesta noite. O Senhor pergunta para mim e para você: qual tem sido a sua postura diante da dor? Porque o tema, que nós esquecemos de falar, confiar mesmo em meio à dor. Nós aprendemos aqui com Paulo e Silas, irmão. Paulo e Silas foi muito ferido, muito machucado. E foi lançado neste lugar terrível. Um lugar sombrio, escuro, sem ar. Mas Paulo e Silas não murmurou. Paulo e Silas não reclamou. E o Senhor pergunta para nós nessa noite: qual tem sido a nossa postura diante da dor, diante da adversidade, diante da dificuldade? Porque se nós formos perguntar aqui, irmãos, cada um de nós estamos vivenciando um momento difícil. Eu não sei o que você está vivenciando, nem você sabe o que eu estou vivenciando. Mas a nossa postura tem que ser confiar. Às vezes mesmo sem entender, irmãos? Porque às vezes as situações que nós não entendemos naquele primeiro momento o porquê daquilo. Mas a nossa opção, se nós nos apresentamos como servos de Deus, se nós recebemos o Senhor na nossa vida como nosso Salvador, a nossa opção é confiar. É confiar, é confiar, é confiar. Amém, irmãos? É isso que o Senhor fala para mim e para você nesta noite. Confia. Confia, confia. Você pode adorar a Deus essa noite com as suas palmas, porque Ele merece, porque Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Irmãos, às vezes é difícil, às vezes só você sabe, só eu sei.
os momentos difíceis que às vezes enfrentamos. Mas quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos e se estendeu a nós: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz tem bom ânimo, o que ele quer dizer com isso? Não pare, não desista, não desanime, não recue, não volte atrás, independente do que você está vivenciando. Marche, 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 continua caminhando, não pare diante da luta, não pare diante do problema, não pare diante da enfermidade, não pare diante de nada, irmãos. Tenha certeza, Deus é contigo. Porque o justo, ele vive pela fé, irmãos. E se eu tenho fé, eu confio. Se eu não confio, eu não tenho fé. E é preciso confiar, irmãos. Nós não temos outra opção a não ser confiar em Deus. Paulo e Silas estavam ali. E o que fala o texto para nós? Que perto da meia-noite, Paulo e Silas gritavam, Paulo e Silas murmuravam, Paulo e Silas xingavam. Não, Paulo e Silas oravam e cantavam. Oh, aleluias! Louvado e bendito é o nome do Senhor. Eu quero convidar você nesta noite, a perto da meia-noite, você orar, você cantar, porque à meia-noite o Senhor vai enviar o terremoto que vai abrir as cadeias que te prendem, que vai abrir as cadeias daquele ente da sua casa, daquele ente querido, do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Ele vai abrir as cadeias, porque o terremoto de Deus, nada fica em pé, tudo cai por terra, porque diante de Deus, diante do terremoto de Deus, não há alicerce, não há coluna, não há parede que resista. E foi o que aconteceu. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam, e os outros presos ouviam. Talvez os outros presos possam ter pensado: como pode? Esses homens foram açoitados, estão presos, estão no subsolo, estão acorrentados a um tronco e oram e cantam. Irmãos, é o que Deus fala para mim e para você nessa noite. Essa tem que ser a nossa postura. Está chorando? Ora e louva. Está doente? Ora e louva. Está desempregado? Ora e louva. Está esperando uma decisão na justiça? Ore e louve. Porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Quando Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele não disse que estaria: eu vou estar com você se você estiver com saúde. Eu vou estar com você se você estiver sorrindo. Eu vou estar com você se você estiver na fartura. Eu vou estar com você se estiver tudo bem na sua casa. Não, Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, independente do que estivermos vivendo. Está chorando? Adore. Está com dor? Adore. Está doente? Adore. Está desempregado? Adore. Porque Deus é o Deus provedor. Aleluia. E nessa noite eu creio que Ele vai enviar aqui o terremoto dele. O terremoto vai chegar na sua casa, o terremoto vai chegar na sua família, e aquele membro da sua família que você tem buscado, as cadeias vão cair por terra. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus, que você confia que as cadeias nessa noite vão cair. Aleluias. E Paulo e Silas então oravam, e de repente veio o terremoto, e as cadeias se abriram. E o carcereiro, que foi orientado a cuidar de Paulo e Silas, estava dormindo. E de repente ele acordou. E quando ele acordou,
que ele viu todas as portas abertas, ele deu um salto e pegou a sua espada e ia se matar. Porque ele sabia que se os presos tivessem fugido, ele seria morto. Porque ele foi colocado ali para tomar conta. E então Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E aquele carcereiro então deu um salto diante de Paulo e Silas e perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. É o que o Senhor diz para nós nessa noite: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro estava dormindo, mas o terremoto acordou ele. Quem sabe na sua casa tem alguém que está dormindo. E eu quero dizer para você nessa noite que o terremoto do Senhor vai acordá-lo. O terremoto vai acordá-lo e vai colocá-lo de pé. Irmão, nós aprendemos nesta noite que a nossa postura tem que ser diferente. Porque é muito fácil dar glória a Deus, aleluia, cantar a minha alma está cheia de paz, quando está tudo bem. Mas quando vem a adversidade, quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem a dor, aí a pessoa começa a murmurar. Nós aprendemos nessa noite com Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles ficaram tranquilos, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Sabe por quê, irmão? Tudo tem um propósito de Deus. Se somos servos de Deus, na nossa vida não tem acaso, não tem talvez, não tem será. Na nossa vida tem o propósito de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus falou muito comigo, o que eu vou falar aqui para você. Muitas vezes nós passamos por um processo. Deus permite passarmos por um processo dolorido, porque o processo dói, processo traz lágrima, processo traz sentimento, processo traz dor, processo traz lágrima, traz sofrimento, mas para chegar no propósito é preciso passar pelo processo. E às vezes nós passamos por um processo para quê? Para que alguém que está à nossa volta seja abençoado. Nós vemos aqui, por que Paulo e Silas foi parar na prisão? Não foi à toa. Paulo e Silas passou por todo esse processo para que o carcereiro e a sua família fossem alcançados, fossem salvos. Quem sabe você está passando por um processo, mas aguente firme, porque alguém à sua volta vai ser beneficiado pelo processo que você está passando. Eu falo isso por experiência, né? Que eu gosto muito, às vezes, de comentar as experiências que eu já tive. Eu já passei por processos que, no momento, às vezes, eu não entendi, mas depois eu entendi que eu passei por aquele processo para que alguém que estava ao meu lado fosse abençoado. Que é assim que Deus trabalha, irmão. Deus, Ele não nos dá explicação dos seus planos, dos seus projetos, do que Ele vai fazer. Ele faz do jeito dEle, do modo dEle, na hora dEle. É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus trabalha. Eu já tive tantas experiências com Deus, irmãos, que às vezes eu assento lá em casa e eu fico me lembrando. Porque eu falo para os irmãos, eu já passei muito processo doloroso. Muitos. Não foram poucos não, irmãos. Se eu for tirar aqui um culto para contar, começa às 7 horas, vai passar da meia-noite. Porque eu já passei muitos processos. Alguns irmãos aqui sabem alguns processos que a gente passou, né? E agora estamos enfrentando mais um, que depois da manhã, né, a gente
vai passar por mais um processo aí no aguardo, né? Mas nós estamos crendo que o Senhor está no controle, o Senhor está na direção, né? Que é Ele que peleja por nós, né? Então nós estamos crendo aí que depois da manhã nós receberemos, né, essa vitória na vida do meu filho. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando, né? Mas eu estou confiante. Assim como Ele já me deu inúmeras vitórias, eu creio que depois da manhã, depois eu estarei aqui contando para os irmãos essa vitória, né? Depois da manhã, às 13h30 da tarde, dará início aí a esse procedimento, né? E nós aí obteremos a resposta. E eu creio, porque o Senhor é o advogado dos advogados, Ele é o juiz dos juízes, e Ele é o promotor dos promotores. E eu creio que Ele já está à frente, Ele já está lá preparando tudo. E quando meu filho entrar naquela sala, eu creio que o Senhor já estará ali esperando por ele. E a resposta será favorável, eu creio em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque, irmãos, quando nós recebemos o Jesus Cristo na nossa vida, não vivemos mais nós, mas Ele precisa viver em nós. Porque é muito fácil você falar que crê, né? Muito fácil falar. Você sair lá fora e perguntar: você crê em Deus? Creio. Você crê em Deus? Creio. Mas muitas pessoas, na hora da luta, na hora da dificuldade, ele murmura, ele blasfema, ele se revolta contra Deus e deixa de confiar. Se é uma das coisas que o Senhor espera de nós, é a nossa confiança nele. Porque o Senhor Jesus, Ele fez tudo por nós, né, irmãos? Se nós estamos aqui, é por Ele, é por causa dEle, é para Ele. Porque eu, particularmente, na minha vida, tudo é por Ele, é para Ele, porque eu falo todos os dias: Senhor, eu não saberia viver sem o Senhor. Eu não sei viver sem Jesus, irmãos, e acredito que você também não, porque não vale a pena viver sem Jesus. Eu fico pensando por que tantas pessoas rejeitam Jesus, tantas pessoas não querem Jesus, tantas pessoas estão abandonando Jesus. Eu não consigo entender o porquê, porque Jesus, Ele é tudo para nós. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ser a pessoa que tenha a maior riqueza, mas se ele não tem Jesus, ele é o mais pobre de todas as pessoas. A maior riqueza nossa é Jesus. Ele é o nosso respirar. Jesus é o meu respirar. Jesus é o seu respirar. Jesus é a essência da sua vida, porque Ele é a essência da minha vida. O Senhor é o meu bem maior, eu não tenho outro bem além do Senhor. Ele é o meu bem maior. E eu glorifico ao Senhor todos os dias. E eu agradeço ao Senhor, irmãos, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas lágrimas, pelas dores, pelos processos que passamos. E eu agradeço a Ele, porque eu sei que em cada momento Ele esteve comigo. Em momentos que dobramos os nossos joelhos, irmãos, não sai uma palavra. Só lágrimas correm nos nossos olhos, mas Ele está ali, colhendo as nossas lágrimas, e Ele está ali sussurrando no nosso ouvido: não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Aquele que era, que é e que há de vir. É aquele a qual estamos aguardando, porque Ele foi, mas Ele prometeu que iria preparar lugar, e quando Ele preparasse, Ele voltaria para nos buscar. Que você saia daqui nessa noite confiando em Deus.
Talvez você fale assim, irmã, você não sabe que eu estou vivenciando. Eu não sei, irmão, mas Ele sabe. Eu não posso fazer nada por você, mas Ele pode fazer tudo. E Ele faz. Se você permitir, se você quiser, se você confiar, Ele fará o melhor para você. E nesta noite, o terremoto de Deus vai passar aqui neste lugar. O terremoto de Deus vai abalar os alicerces, vai abalar as prisões, vai abrir as portas que estão fechadas, vai libertar os cativos. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, você pode adorar a Deus com as suas palmas, porque Ele merece, Ele merece. Ele merece a nossa glória, Ele merece a honra, Ele merece o louvor, Ele merece a adoração, porque é por Ele que estamos aqui, irmãos. Se não fosse Jesus, onde eu estaria? Onde você estaria? Porque você sabe, cada um que sabe, da onde foi tirado. Cada um sabe da onde Jesus o tirou. E nós temos que adorar o Senhor, que em meio a milhões e milhões de pessoas, Deus nos escolheu. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu nós. E por isso que estamos aqui, irmãos. Estamos aqui porque queremos mais do Senhor. Queremos aqui mais da presença do Senhor. Porque a presença de Deus, ela é tudo em nós. Aleluia, irmãos. Creia, irmãos. Não pare, não desista, não desanime. Não importa o que você está vivenciando. Tenha isso como um processo. E fixe o seu olhar no propósito. Porque tudo tem um propósito de Deus. Tudo, irmãos. Tudo que acontece conosco. Mesmo que venha nos trazer lágrimas, sofrimento, dor. Mas tem um propósito. Mas para chegar no propósito, precisamos suportar o processo. É fácil? Não. Se eu falar que é fácil, eu vou estar sendo hipócrita. Não é fácil. Falo por experiência própria. Porque tive momentos que eu dobrava meu joelho, levava meu rosto no pó e falava, Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais força, Senhor. Mas o Espírito Santo me erguia novamente. Ele dizia, não pare, eu estou aqui. Olha eu aqui do seu lado. Não temas, segue em frente, porque a vitória virá. E para a honra e glória do Senhor, em todas as batalhas, o Senhor esteve comigo. E creio que nessa batalha agora de sexta-feira, o Senhor também estará à frente. Assim como Ele deu vitória lá atrás, no início, há 6 anos atrás, Ele dará também, na próxima sexta-feira, Ele também dará vitória. E eu estarei aqui, contando para os irmãos, o que o Senhor fez na vida do meu filho. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O que eu não falhei, o que eu não expressei, que o Espírito Santo complete no seu coração. Mas que você saia daqui nessa noite, crendo, confiando, que o Senhor é contigo. E Ele estará contigo todos os momentos, até a consumação do século, até que Ele venha arrebatar a igreja, ou até que Ele arrebate algum de nós. Amém, irmãos? Coloque-se na posição diante do Senhor. Não fique com seus lábios fechados. Apresente agora diante do Senhor a sua peleja. E Ele vai enviar o terremoto neste lugar. E eu creio que depois você também estará contando o que Deus fez na sua vida.